Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Ainda estamos no primeiro mês do ano. E um ano só poderá ser apelidado de novo caso a sociedade a que se refere esteja, de fato, conjugando efetivamente os verbos renovar e inovar. E ao ensejo do início de um novo ano, eu convido-lhes a refletirmos sobre o tema Ano Novo, Criaturas Renovadas. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: mais um ano, e com ele muitos planos, sonhos, devaneios, ilusões. Observe que a única coisa que de fato mudou do dia 31 para o dia 1º foi você mesmo, que agora está mais velho. De resto, está tudo igual. Nós deveríamos ser os diferentes, se assim quiséssemos. Quem você pretende ser em 2026? Alguém igual a 2025? Ou alguém renovado? Se verdadeiramente o ano é novo, cada um de nós precisa renovar-se nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, nas ações. E podereis perguntar: como fazer isso? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, publicou um texto do qual eu extraí o seguinte fragmento para responder esta pergunta: como renovar-se? Kardec diz: procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de fazer com que cheguem no devido tempo. Olha que interessante. A sociedade muda com a mudança de cada um dos seus membros, sem dúvida. Agora, o grande esforço de todos nós, a partir do que disse Kardec, deve ser pelo progresso moral, pela melhoria moral. Porque todo o resto Deus proverá, no tempo certo e na medida certa. Eu creio que aí está o sentido do Ano Novo para o cristão espírita, a reforma moral. Embora o tempo seja o mesmo, essa convenção do Ano Novo se reveste de importância na medida em que, nos condicionando ao início de uma etapa diferente, renovada, sintamo-nos emulados, estimulados a uma verdadeira renovação. Agora, se realmente nós desejamos um ano novo repleto de alegrias,
Modifiquemo-nos então para melhor, porquanto ninguém poderá promover a nossa evolução a não ser nós mesmos. Mas você também pode perguntar: e por onde começar? E eu lhe direi: que tal começar com a renovação de hábitos e condutas, com estar mais e melhor com a família? Que tal começar com a reorganização das horas do trabalho profissional? Lembre-se, meu amigo, minha amiga, de suas promessas na virada de 2024 para 2025. E veja quantas delas efetivamente você conseguiu realizar. Veja o título da reflexão: o ano só é novo se as criaturas forem renovadas. Quantas promessas, quantos desejos nós tivemos quando encerrava o ano de 2024 e começava o ano de 2025? Será que agora, ao encerrar 2025 e começar 2026, nós não fizemos novamente as mesmas promessas? Na obra Pontos e Contos, do irmão X, Humberto de Campos e Chico Xavier, o capítulo 50 é intitulado Ano Novo. E vejam os ensinamentos que o irmão X deixa para a gente sobre o Ano Novo. Ele diz assim: enche-se o coração das esperanças mais belas, troca-se o passado pelo presente, rejubila-se a alma na oportunidade bendita, promessas divinas florescem no coração. Não foi isso que aconteceu na noite do dia 31 de dezembro de 2025? Irmão X diz: o tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Mas aí ele faz uma advertência: não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. E aqui eu recordo algo que a benfeitora vovó Alice, do Enviados de Jesus, costuma dizer: que tempo é o que a gente não tem mais. Nós não estamos aproveitando o tempo com sabedoria. E o irmão X de tanto prejudica a obra de Deus, o avarento que restringe a circulação de valores, como o perdulário que os dissipa, olvidando obrigações sagradas. O avarento, aquele de mão fechada, como o perdulário, aquele que gasta muito, podem prejudicar exatamente por não saber distribuir os valores, e entre esses valores está o tempo. E aí o irmão X diz assim: o tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial. Simultaneamente, olha só, ele consegue ser um benfeitor, mas também consegue ser alguém que vai cobrar. E irmão X diz: na Terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo, ou seja, a compreender o tempo. E aí eu repito o que diz a vovó Alice, né? Tempo é o que nós não temos mais. No ano novo, todos nós desejamos mais experiência, mais conhecimento. Temos projetos a realizar. Temos provas para melhorar. Desejamos mais paciência, mais amor, mais luz, esperança. E essa lista é interminável, ela não acaba nunca. Mas aí uma nova pergunta: o que nós estamos realizando de fato para obter essas conquistas? Da experiência, do conhecimento, nas provas, na paciência, no amor, na luz, na esperança. O que é que nós estamos fazendo?
Bom, aí eu vou sugerir a você nós refletirmos sobre um aconselhamento de Joana de Ângeles, que está na obra Diretrizes para o Êxito. Nessa obra, Diretrizes para o Êxito, tem um capítulo intitulado Apego e Libertação. E lá, Joana de Ângeles apresenta alguns cuidados a serem adotados, bem apropriados para qualquer época, mas especialmente para este início de ano. Porque o que ela comenta são coisas que, com certeza, todos nós fizemos no final do ano passado e estamos a fazer no início deste ano. Joana diz assim: revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retires os excessos que aguardam a ocasião para serem utilizáveis, passando-os a outros que têm necessidades imediatas. Isso provavelmente todos nós fizemos no final do ano passado, quando, entre aspas, renovamos o guarda-roupa. Eu costumo sempre dizer, nós trocamos, como de praxe, nós trocamos a embalagem, mas o conteúdo permanece o mesmo. A embalagem é a roupa, o conteúdo somos nós mesmos. E Joana continua dizendo, há muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego a que se lhe aferram os indivíduos, transformando-se-lhes em escravos espontâneos. Iludem-se, esperando que, algum dia, poderá ser aproveitada. Isto que a pessoa está dando muito valor. Até dar-se conta da sua ilusão. E aí, meu amigo, eu lhe pergunto, você tem observado de forma honesta quais são os seus apegos? E quanto eles modificaram para melhor a sua vida? As coisas que você é apegado. E que não são apegos apenas às coisas materiais, mas também às pessoas. A Joana diz, oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que permanecem nos móveis, esperando a chegada da enfermidade para serem usados, quando existem pessoas doentes que não os podem comprar, adquirir, mas aos quais serão de imediata utilidade. Quase sempre quando as doenças se te apresentam e buscas atendimento médico, recebes orientação terapêutica diferente, sem que te possas aproveitar dos remédios guardados ou sequer lembrados no momento de aflição. Isso é muito comum. Como também muito comum é as pessoas irem ao médico, receberem a receita, comprarem o remédio e não usar, e deixa lá o remédio guardado no armário. A benfeitora está apresentando para a gente um exemplo simples e que muitas vezes se torna corriqueiro entre nós. Mas uma nova pergunta, por que agimos assim? E aí o irmão X diz, assim agindo, com segurança irás aprendendo a doar os pertences, que são sempre transitórios, para poder doar-te em favor do próximo. Essa questão da doação, ela começa sempre pelas coisas materiais, até aquele momento da doação de nós mesmos, com o nosso carinho, com a nossa estima, o nosso respeito, o nosso perdão, o nosso cuidado para com as pessoas, para além das coisas materiais que nós possamos dar a elas. A doação normalmente começa pelo que nós não queremos mais. Ela eleva-se quando a gente entende, percebe, compreende a necessidade do próximo.
e cristaliza-se quando, além dessas coisas materiais que nós doamos, nós começamos a ofertar os bens espirituais em favor das criaturas, especialmente daquelas que mais sofrem. E Joana finaliza esse texto dizendo: a existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. A arte de auxiliar, a arte de ajudar, de fazer pelo próximo. E nesse momento que nós estamos fazendo esta entrega, tanto material, quanto moral, quanto espiritual, nós estamos nos tornando, como diz a Joana, uma célula pulsante e valiosa do conjunto social. A sociedade melhora. Aliás, a sociedade só melhora se nós melhorarmos. Não tem como ser diferente. Digo eu, melhor, como aquele filme, impossível. Agora, pensemos como nós fazemos o planejamento do Ano Novo. É possível que, lá no mês de dezembro, próximo passado, você tenha feito uma revisão dos 12 meses de 2025, quando o ano estava acabando, findando. E com certeza deve ter estabelecido novas metas, novos propósitos para o ano que agora está no seu primeiro mês. Mas, afinal de contas, quando um ano novo se inicia? Porque ele é o momento propício para que a gente estabeleça esses objetivos, trace metas, renove propósitos. É o momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias e os motivos para estarmos gratos? As razões para comemorarmos? Muitas. Mas também quantos são os nossos arrependimentos? Lembremos que todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir nossos sentimentos, nossas perspectivas de vida, nossos valores, nossas crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção nisso e os contemplemos. E nos perguntamos: o que estamos enxergando? Nós encontramos sorrisos sinceros, amistosos, fraternos. Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou, pelo contrário, deparamos-nos com a tristeza, a melancolia, a indiferença? No ano que está começando, muitos outros espelhos iremos contemplar. E que imagens veremos neles? Em meio a tantas possibilidades, uma certeza. Que certeza é essa? Se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que a nossa maior meta para o ano nascente seja sorrir com os lábios e com o espírito. Sorrisos de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão, de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina. Sorrisos de generosidade, de fé e de gratidão. Enfim, sorrisos de amor. Sim, porque o ano novo para uma criatura renovada, esta criatura deve estar pautando a sua existência fundamentalmente no amor. Esse amor que liberta, que eleva, que perdoa, que constrói, que une. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, vamos ficar com o grande e inesquecível Carlos Drummond de Andrade, que em 1977, portanto já se vão 48, 49 anos, quase 50,
ele publicou a chamada Receita de Ano Novo. O que disse o Drummond? Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz. Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Mal vivido, talvez, e sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou outra qualquer birita, mas não precisa expedir nem receber mensagens. Plantinha, recebe mensagem, passa telegrama. Diz o Drummond, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade, com cheiro e gosto de pão matinal. Direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo, diz o Drummond, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. E ele finaliza dizendo, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Para um ano novo, um homem renovado, uma criatura renovada. Que 2006, então, seja para todos nós um ano pleno de grandes transformações, especialmente morais. Um forte abraço.